todos. Em nome da ACI, agradeço a presença, né? Bonito ver a sala cheia aqui para prestigiar a reunião almoço da nossa associação. Hoje, contando com a presença do consultor Gerson Chardon, nosso ex-secretário da Fazenda também, né? Não sei se ele quer que lembre isso ou não, mas eu me lembro que foi um ótimo secretário da Fazenda, então eu faço questão de dizer. E lembrar também que no dia 30 desse mês vai acontecer a Expo ACI, né? A primeira exposição, feira das empresas de Montenegro, aqui no Clube Rio Grandense, e convidamos a todos para aqui comparecer para conhecer os produtos e serviços que são produzidos na nossa região. Então, obrigado pela presença do Gerson e boa palestra, bom evento para todos. Pedimos a gentileza de manterem seus telefones no modo silencioso ou desligado. Sobre as mesas, há formulários de avaliação que na saída devem ser preenchidos e entregues à equipe de apoio. A ACI, através do programa Empreender, está trabalhando fortemente na organização de empresas através de núcleos, sejam eles temáticos, sejam eles setoriais ou multissetoriais. Neste mês de maio, o Núcleo dos Corretores de Imóveis, o Corretor Legal, comemora seus 10 anos de existência. Aos corretores que participam do núcleo, que hoje é coordenado pelo senhor Karl-Heinz Kindel, tendo como secretário Eduardo Claudio Vargas, e o tesoureiro, o André Luiz de Souza, queremos dar os parabéns por terem acreditado nessa iniciativa e por estarem, então, comemorando seus 10 anos de trabalho. Peço a essa coordenação que se levante para ser apresentada à nossa comunidade empresarial. E peço uma salva de palmas a eles. Parabéns para vocês. E de imediato passo a palavra ao palestrante de hoje, Gerson Chardon, que, como já dito, é economista e consultor de empresas. Boa tarde a todos. A pior coisa que tem é falar para gente conhecida, e aqui é quase todo mundo conhecido, então o compromisso aumenta bastante. E quando me convidaram para palestrar, eu disse para a Elane, vamos combinar o seguinte, a gente até tenta lá dar um recado, mas me deixa escolher o tema. E é que se é para falar o que todo mundo fala, aí não tem muita graça, que é aquela questão emocional, que tudo vai dar certo, que é a economia do país. Eu vou falar então de uma situação que ela muitas vezes deve ser analisada, que é a possibilidade de fazer o desinvestimento. Ou seja, eu tenho um empreendimento e daqui a pouco ele vai se esgotando, ele vai gerando pouco resultado, e muito antes de ser um fracasso, é sinal de inteligência eu identificar isso, passar esse possível empreendimento à frente, vender ele no todo ou em parte e investir numa outra oportunidade de negócio. É nesse sentido, sim, que eu vou falar para os senhores. Né? O tema, então, ele é pouco palatável, mas eu acho ele bastante interessante. Eu também queria dizer para vocês que eu tendo a dramatizar um pouquinho o que eu falo, né, para me fazer entender. Né? Eu também vou falar assim de forma genérica e alguém vai pensar, mas no meu negócio não é assim, óbvio que cada caso é um caso e cada situação tem uma circunstância específica. Então nós vamos tratar de generalidades. Às vezes eu vou falar um número, daqui a pouco vou falar 2 milhões. Para alguns é muito, para outros é muito pouco. Então, mas na medida que eu vou construindo e vou falando, vocês vão entendendo aí o que eu estou querendo dizer. Mas a gente vai transitando por aí e tal. Uma coisa que a gente tem percebido, lido bastante, é que se tem uma tradição do empresariado de ter muita dificuldade em abandonar um negócio que não me está trazendo retorno. Eu fico preso naquilo e eu praticamente morro junto com ele. Né? E isso vai sendo construído por um período relativamente longo. Como é que isso vai andando? Eu monto lá a minha empresa e eu inicio a operação dela e ela tem que pagar várias pessoas, eu tenho que pagar do faturamento dela o governo, os funcionários, fornecedor e tudo mais.
E daqui a pouco a minha taxa de sucesso não está sendo muito grande, chega no final do mês lá, o governo não bate para receber a parte dele. Então, eu começo a atrasar, muitas vezes, se eu não estou indo bem, o primeiro a não receber o governo. Eu passo um período, daqui a pouco é lançado um refis, eu vou lá, agora eu vou me acertar, eu vou fazer um refis. Passou 2 meses, eu paguei a primeira parcela, a segunda, a terceira em diante já não pago mais, do mês eu não estou pagando. Isso é bem corriqueiro. Muitas vezes, um pouco depois, ou às vezes ao mesmo tempo, eu começo a tomar dinheiro nos bancos. Até vou pegar de muleta aqui o pessoal então do Sicredi, né? Eu começo a tomar dinheiro no banco. E eu vou esquecendo que eu vou empilhando. Eu pego um capital de giro, 200, 300 mil reais, tenho que pagar 5, 10 mil por mês. Eu enxergo 5 ou 10 mil por mês, eu esqueço que eu empilhei 200. E assim eu vou indo. Então eu estou devendo para governo, estou devendo para banco e vou tocando. É só o que eu sei fazer e estou sempre na esperança de reverter o negócio. Só que isso tem um prazo, tá, pessoal? Isso tem prazo. Ninguém vai viver a vida toda gerando déficit operacional. Então, muitas vezes, se passar um período longo de prejuízo, de déficit, é muito mais interessante vender aquela operação ou encerrar ela e começar outra. Então é isso aí que a gente vai tratar ainda que de forma bem rápida, pelo tempo que a gente tem. Então, como já coloquei, é uma situação muito comum, é a permanência do empresariado um período muito grande numa iniciativa condenada, né? Eu não vou conseguir tirar nada daqui. O empresário ou executivo também apresenta uma outra tendência, né? Que é de persistir naquele empreendimento, apesar de alguns sinais claros que é a hora da gente abandonar o negócio. E muitas vezes, quando tu resolve passar o negócio adiante ou fechar o teu empreendimento, isso ocorreu por 2 razões básicas. Primeira delas, daqui a pouco tu contratou um gerente novo, um executivo novo que vai te mostrar a realidade. A tua empresa é isso aqui, não é o que tu está me enxergando antes. E aí a gente faz uma ressalva. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas é muito comum, depois a gente vai ver também, que o meu gerente lá, ele me dá relatórios que sempre vão me dar esperança. Né? Porque se a empresa vier a sobrar, ele vai perder a boquinha dele. Eu não estou falando mal de gerente, eu estou só dizendo que isso é comum, né? Pode acontecer. Então, muitas vezes, a chegada de uma pessoa nova abre os olhos do empreendedor. A outra razão, a instalação de uma forte crise, que, notadamente, ela é detonada pela falta de crédito. Vai chegar uma hora que o pessoal do banco, que até então alcançou dinheiro e botou dinheiro na tua empresa, vai simplesmente tirar o palitinho. E aí vai desmoronar tudo. Quando isso desmoronar, aí tu vai ter a real noção de quanto tu estava devendo. E isso acontece, pessoal. A gente acha que não, que o crédito é limitado, mas vai chegar a hora lá que o banco vai dizer, a análise de risco dessa figura aqui está muito elevada, eu estou aqui para ganhar dinheiro e não estou para perder. E aí eles vão te tirar o que tu tem, que tu busca no mercado, que é capital de giro. Sem capital de giro tu não opera. E por isso eu digo, eles tiram o palitinho, a tua operação, toda ela vai desmontar. E aí tu vai ver onde é que tu estava metido. Porque no dia a dia, as pessoas esquecem do montante da dívida que elas vão acumulando. Então as empresas tendem a retardar a sua saída do mercado. E outra situação bastante comum e importante é que quanto mais velha é uma empresa, maiores são os seus custos operacionais. Uma empresa de 1 ano tem um nível de custo, uma de 10 anos tem outro nível de custo. O custo de pessoal de uma empresa antiga é muito mais elevado, né? Porque tu vai dando reajustes lá para o teu pessoal sempre acima do dissídio, ou muitas vezes acima do dissídio. E tu vai formando pessoas com custos bastante elevados, que são importantes. Mas tem um custo maior e mais elevado do que um concorrente teu que daqui a pouco recentemente iniciou uma operação.
Também com uma empresa mais velha, normalmente ela começa a ter um custo financeiro mais elevado, tu tem um custo de depreciação maior, tu já tem um passivo trabalhista se formando, então tu tem, num prazo maior, numa empresa velha, os teus custos fixos maiores, e com isso as margens dela tendem a se reduzir. Quando o Chardon lá, então, na empresa dele, resolve sair do negócio, vender ele, assim, bastante pressionado, normalmente quando é que vai se dar isso aí? Num ciclo de depressão econômica. Aí nós vamos ter o seguinte, a combinação de dois fatores perversos. A empresa do Chardon nasceu, foi muito bem, e daqui a pouco ela começou a declinar. Aí ela está aqui embaixo, no pior momento da curva. E aí isso acontece quando está justamente num cenário econômico, cenário externo adverso, lá numa crise na economia. Então eu estou juntando duas coisas, uma dificuldade interna na empresa com um ambiente externo muito ruim. Com um ambiente externo muito ruim, não tem investidor. Aí não adianta eu querer vender a minha empresa, porque não tem quem vai comprar ela. O mercado, todo mundo conhece. O investidor ele se sente atraído para inverter em algum negócio, alguma empresa, se as perspectivas econômicas são boas. Se elas não são, o que vai acontecer? Tu vai diminuir o número de potenciais compradores da tua empresa. Então, o que acaba acontecendo? Quando o Chardon resolveu vender, é o momento mais inadequado, que é o meu momento mais frágil, que eu menos valho, e a economia normalmente está em crise, né? Então, se eu tivesse me acordado um pouquinho antes, eu teria vendido a empresa, ela numa situação não tão deteriorada, numa condição de mercado mais favorável. Por que então é muito difícil a gente vender uma empresa, um negócio que a gente criou ou é sócio? Eu diria para vocês que o que mais contamina esse tipo de decisão é o empreendedor, é o orgulho dele. O empreendedor, ele carrega algumas características assim, pessoais, ele é uma pessoa diferente, até porque até um certo período ele teve um sucesso bastante grande. Ele tem ou tinha dinheiro, ele está relativamente autorrealizado por um período, e o que ele precisa então? Ele precisa de reconhecimento, ele precisa ser reconhecido na sociedade como uma pessoa de sucesso. Quando tu fala em fechar um negócio ou um empreendimento, toda aquela aura que se instalou por volta daquele empreendedor começa a ser, vamos dizer assim, abalada. Então ninguém quer, ainda que o preço é o meu endividamento, talvez a minha derrocada final, né? Que a sociedade reconheça a minha dificuldade, o meu fracasso, e aquilo se esfumasse toda a consideração que a sociedade, então montenegrina, ou seja ela qual for, teve para aquela pessoa. Então, por isso é muito difícil um empreendedor vender um negócio, ele persiste aquilo até o fim, ele vai até não ter mais crédito, até não conseguir mais virar a roda. Só que ele perdeu praticamente tudo que ele tinha na empresa e às vezes alguma situação de patrimônio pessoal. Voltando também à situação que contamina esse tipo de tomada de decisão racional, eu não sou o dono, mas eu trabalho lá para uma empresa que está em dificuldade, e eu sou o principal executivo, um dos principais. Eu sempre vou me lembrar, e eu tenho daí 10 anos de casa, e se a empresa não estiver mais aí, eu também não estou. E esse salário que eu estou ganhando, eu não vou conseguir em outra empresa. Então, esse executivo, muitas vezes que precisaria conduzir a saída da empresa, do negócio, por bem do patrão dele, ele vai ter dificuldade em fazer isso, porque tem amigos dentro da empresa e tem ele mesmo. Outro ponto importante é a situação da negação da realidade. Isso é feito pelo executivo e muitas vezes pelo empreendedor. Raramente os executivos procuram dados para negar a recuperação da empresa.
mesmo diante de realidades de demanda fraca, taxa de lucro declinante. Eu escrevi aqui taxa de lucro declinante, eu podia escrever prejuízos sucessivos, mas não vamos ser tão contundente, né? Saída de bons funcionários, isso aqui eu queria destacar, pessoal. Notem por uma situação, o bom funcionário, se ele começa a perceber que tu está em dificuldade, ele vai dando no pé. Não o cara lá de cima, mas um subgerente, um supervisor. Esse cara, ele nota. Se tu começa a perceber que o teu bom funcionário é que ele começa a dar no pé, ele está percebendo o que tu também já sabe e não está querendo dizer, que a empresa está em dificuldade. Tá? Insatisfação de clientes, estouro de orçamento. Então, tu tem vários indicativos de que a empresa não está bem. Aí, o que muitas vezes é feito? Eu vou fazer um plano de negócio para recuperar a empresa e daqui a 6 meses ela vai estar se reconduzindo a resultados positivos. E eu fico me enganando, né? Se produzo, então, relatórios aí, acessórios ou complementares, que vão, muitas vezes, mascarar o resultado. E isso aqui nunca acontece, né? Eu faço aquele plano de recuperação lá e, muitas vezes, aquilo acaba não acontecendo. Isso aqui que eu vou comentar agora é muito comum, que é a escalada do comprometimento. Se a gente sentar, pessoal, numa reunião e a gente começar a discutir o futuro da nossa empresa com base no que a gente já botou dentro dela, vamos começar a se preocupar. É o que a gente chama de escalada do comprometimento, que seria o seguinte: bom, eu já botei 2 milhões aqui dentro, passei 5 anos da minha vida de esforço e eu não vou cogitar encerrar ou vender ela. Vamos botar mais 200 mil. Entendeu? Eu vou me enganando, eu vou justificando. Daqui a 3 meses, eu botei 2 milhões, botei mais 200 mil reais e botei mais 3 meses de trabalho em cima e nós vamos resolver vamos botar mais 100 mil reais para tocar o negócio. E assim eu vou indo, vou justificando, então, gastos futuros em cima de despesas, investimentos passados, esforços passados. Né? E isso é muito comum acontecer. Claro que a gente não deve desistir, mas quando a gente está aí há 5, 7 anos na mesma pegada, sempre com dificuldade, é porque alguma coisa está errada. Bom, resolvi então vender também a minha empresa. E o que muitas vezes contaminam a decisão? Eu tenho 3 âncoras. A primeira delas é associada aos custos de fundo perdido, na esperança de recuperação. Aqui não é a recuperação da empresa, é a recuperação do dinheiro que eu já botei lá dentro. Aí eu vou olhar assim, eu tenho um estoque lá de 500 mil reais e eu acho que eu vou recuperar 500 mil por aquele estoque. No entanto, eu tenho 40% dele, que é produto que já saiu de moda, que foi tecnologicamente superado. Né? Eu não vou conseguir 500 mil reais por aquilo, né? Porque muita coisa já está obsoleta, né? Seja tecnológica, seja de moda, seja o que for. Então, não vale os 500. E eu sempre vou ficar amarrando uma coisa na outra. Eu já gastei tanto, lá eu investi tanto. E é óbvio, na hora de eu me retirar daquilo, eu não vou conseguir recuperar tudo que foi lá dentro colocado. Também, digamos que há 2 anos atrás, num período mais favorável, eu tinha procurado alguém e alguém tinha me feito uma oferta para vender a minha empresa por 2 milhões. E agora ela só vale mais 1,5 milhão. Ela se deteriorou, o momento econômico é pior. Aí eu vou ficar, eu não vou vender por 1,5 milhão. 2 anos atrás me ofereceram 2 milhões. Né? Então eu fico fazendo esse tipo de correlação. E aí eu acabo por não sair do negócio. Outra correlação que me puxa muitas vezes para não fazer o negócio é comparar o preço da minha empresa no mercado com outros recebidos por outras empresas do mesmo setor em outros momentos. E é óbvio o que acontece. As empresas mais rentáveis são compradas primeiro. E a gente vive um processo de concentração.
E na maioria dos segmentos. Vamos falar então de farmácia. Farmácia em Montenegro antigamente era das pessoas, das famílias locais. Quantas tinham? Hoje é tudo rede, né? Ou é franquia. Então todos os segmentos tu vai concentrando. A oferta de produtos vai se concentrando. E quem é que é comprado primeiro? Aquele que vai dar maior retorno para o investidor. Então eu vou arrumando razões para não vender meu negócio, né? Consciente ou inconscientemente. Na empresa, então, se eu tenho várias filiais, eu tenho um grupo econômico ali, eu tenho 5, 6 filiais. Se uma ou duas estiver dando prejuízo, é uma coisa fácil, eu encerro aquelas duas, né? Porque o que elas acabam acontecendo? O que acaba acontecendo? Eu tenho 5 filiais, 2 me dão prejuízo. O prejuízo dessas 2 me rouba o lucro das outras 3. Muitas vezes, ao fim e ao cabo, e acaba não me sobrando nada. Então, a gente tem que enxergar o que cada unidade está me produzindo, está me gerando. Isso é importantíssimo. E a gente pode enxergar isso pelas filiais. Tá? Muitas vezes eu tenho também produtos que me retiram, me roubam lucro dentro da empresa. Eu tenho uma linha de produtos com 10 produtos diferentes. Alguns deles eu posso estar vendendo a preço insuficiente para me recuperar os custos. E aí aquele que eu estou tendo prejuízo específico me rouba o lucro que eu tenho nos outros. Então é importantíssimo a gente conseguir medir o que cada mercadoria, ou pelo menos cada segmento ou grupo de mercadoria dentro do nosso negócio, está me dando de margem de contribuição para pagar os custos da empresa. Tem um outro fator também que a gente deve acompanhar, e que eu posso ter perda, que seria nas filiais, no produto, e eu posso ter cliente que me dá prejuízo. Tá? Já vou me fazer entender. Eu trabalho com uma prestadora de serviço, eu tenho um contrato com uma empresa grande, e você sabe como é que a empresa grande trabalha. Eu tenho que apresentar minha planilha de custos, e eles vão admitir lá que no máximo eu vou ganhar 8%, mais ou menos o número é esse. Aí eu sou meio inexperiente, eu não soube fazer bem os meus custos, mas vou imaginar que eu fique com os 8% de lucro. No primeiro ano do contrato, o dissídio vai dar 9% e o IGPM vai dar 6%. E eu sou um prestador de serviço. Correu 3 pontos percentuais do meu lucro. No segundo ano vai acontecer a mesma coisa. Isto se o gerente daquela operação que eu sou contratado não disser o seguinte: olha, esse ano eu não posso dar nada de reajuste. E tu vai olhar para o lado, como tu não tem dinheiro para mandar teus funcionários embora, tu vai acolher aquilo ali. Então os caras vão avançando sobre o teu lucro. Isso é um processo extremamente comum, né? Agora até o meu celular desperta aqui. Não. Foi mesmo. É muito comum. Então eu queria que vocês tomassem cuidado. A gente pode ter filiais que nos roubam lucro, nós podemos ter produtos que nos roubam lucro, nós podemos então ter clientes que nos retiram lucratividade. Tá? E normalmente os clientes são os de maior peso no meu faturamento, porque eles podem me espremer, eles sabem que eu dependo deles. Agora, se o problema então tiver na empresa como um todo, que não dá simplesmente para eliminar um cliente, um produto, ou uma filial, aí daqui a pouco o melhor mesmo é se encaminhar para retirar a empresa do mercado, recuperar dinheiro e reinvestir em outra ponta. O que pode ser interessante às vezes, se eu percebo que no meu segmento está se reduzindo a oferta, os meus concorrentes estão diminuindo, o cara, um vai quebrando aqui, o outro vai fechando lá. Se eu tenho a perspectiva de ficar sozinho, aí eu retardo a minha saída, ou eu nem saio, porque daqui a pouco eu fico numa condição de monopólio, e aí sim a empresa consegue se sustentar. A
questão do encerramento, do fechamento ou da venda. Se tu tiver vários projetos ou empresas ou filiais com resultado insatisfatório, é muito melhor tu pegar, fechar e vender tudo numa tacada, ou fechar o negócio todo, ou vender ele todo, do que ir executando isso devagarzinho por filiais, para evitar a sensação de fracasso a cada unidade que tu vai fechando ou vai vendendo. Estou voltando naquela questão emocional lá do dono, né, ou do acionista. O que a gente tem o que tem que ficar da nossa conversa, que eu acho importante, é que a venda ou a saída de um negócio é um processo normal, então, de criação e destruição, e que esse é um caminho para eu liberar os meus recursos e até meu tempo para melhorar minha capacidade de aproveitar outras oportunidades de mercado. Isso aqui é que deve ficar na essência da nossa conversa. Não é uma conversa para desestimular, não é nada nesse sentido. E a gente tem que ter uma visão crítica. Porque, como eu digo para vocês, o dinheiro ele é implacável. A gente tem que gostar dele, ele não é o fim, mas ele é o meio. E quando ele não se fizer presente, a gente vai sentir muita falta. Eu gosto de uma frase da Marilyn Monroe, que até fiquei surpreso quando fiquei sabendo que ela era autora dessa frase. Eu não dou bola para dinheiro, mas desde que ele não me faça falta. Entendeste? Se ele está me suprindo, eu não dou bola. Claro, eu tenho ele está me atendendo. Né? Então é o seguinte, pessoal, ninguém paga a conta de vocês. Então a gente tem que ser muito racional dentro da empresa. Então é importantíssimo a gente não ficar aí gastando vela boa com um defunto ruim, que é uma frase assim que eu gosto de usar, né? Porque a gente vai botando esforço, dinheiro, empreendimento numa situação que ela é condenada assim ao fracasso no longo prazo. Então é inaceitável assim, pessoal, que a gente bote recursos e tempo em empreendimentos assim que são fadados ao fracasso. Tá? Principalmente, onde é que é isso? O que é esse fracasso? Quando eu falo isso, pessoal, não é 2 meses de prejuízo. São prejuízos sucessivos que vão se acumulando. Tá? Então, se eu tendo no longo prazo a perder o que eu estou investindo e botando dentro da empresa, é melhor eu recuar para não perder o patrimônio total da empresa, nem o meu, muitas vezes, pessoal, que eu acabo colocando dentro dela. E uma situação que ela é muito importante e que a gente vem detectando, o empresário, como normalmente ele começa com uma boa taxa de sucesso, ele usa as mesmas ferramentas de gestão, ou ele usa os mesmos parafusos em 3 momentos distintos da empresa. Quando a empresa está crescendo, ele aperta determinado tipo de parafuso. Quando ela está estagnada, ele aperta os mesmos parafusos. Quando ela está em declínio, ele também continua gerindo ela do mesmo jeito. E tu não pode usar a mesma metodologia de gestão para estágios diferentes da tua empresa. E a tendência é tu sempre reproduzir os mesmos. Por quê? Porque eles em algum momento deram certo. Ele deu certo no momento de crescimento. Uma empresa em declínio, o tipo de gestão que tu tem que empreender dentro dela é muito diferente. Quando eu estou num momento favorável, eu tenho que trabalhar muito mais com inspiração. No momento em que eu estou com dificuldade, eu tenho que trabalhar com controle e restrição. São ferramentas completamente excludentes para a gente aplicar dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho só para a gente racionalizar algumas coisas, que eu acho duas dicas bem simples e bem importantes. Para quem daqui a pouco quer sair de um negócio e entrar no outro, ou para se enxergar. Qualquer negócio a gente tem que pensar nas barreiras de entrada para saber se ele tem uma chance maior ou menor de sucesso. O que é barreira de entrada? Barreira de entrada normalmente se resume em 2 pontas, que é o tamanho do investimento e conhecimento. Vocês já vão me entender o que eu quero dizer com isso. Quanto maior o investimento, menor é a chance de um Chardon Guaipeca investir no mesmo segmento. Então, eu tenho menos concorrência. O conhecimento é uma barreira também.
Vamos tratar de uma situação que quase todos acompanharam em Montenegro, e é um exemplo que eu sempre dou, ele se presta bem. As towner de cachorro-quente que tinha, eu acho, umas 10 em Montenegro, e entregava o cachorro-quente nas nossas casas lá. Aí o Chardon viu isso em Porto Alegre. Bom, com a minha rescisão, eu compro uma towner daquelas ali, fazia cachorro-quente, todo mundo sabe fazer, só cortar o pão no meio, a minha mulher faz o molho em casa e eu vou fazer o cachorro-quente, vou vender. Eu comecei vendendo a 4 pila. Aí vou pegar o Edinho que estou vendo ali, o Edinho, o Chardon lá, com pouco dinheiro, botou aquele negócio, está ganhando dinheiro, 4 pila o cachorro-quente. Aí ele compra uma towner, cachorro-quente, ele vai fazer igual ao meu. O que ele vai fazer? Vai vender a R$3,50. Ele tem que me deslocar, né? Entra mais um concorrente, o meio de deslocar mais comum é preço. E assim, daqui a pouco nós tínhamos 8 em Montenegro, e hoje nós temos um, eu acho, e ele está estacionado, daqueles remanescentes ali, o cara na frente da Radon, da Pompeia ali, né? Aquele cara está ali ainda, tem aquele mesmo modelo. Então, onde o pessoal tem baixa barreira de entrada, o retorno tende a ser ruim, porque é muito fácil a concorrência entrar. Entrando e aumentando a concorrência, menor o retorno. Barreira de saída, o que é isso? Barreira de saída é a dificuldade para tu passar o teu negócio adiante. Eu vou falar de funerária agora, e pelo amor de Deus, só porque eu falei em funerária, vocês não vão dizer igual o Chardon falou no Cari, ninguém está falando no Cari, o Cari está muito bem, obrigado. Só que é um exemplo bom para a gente dar aqui. Aí, Chardon velho, vou botar um negócio, vou botar uma funerária lá numa cidadezinha do interior, e poucos habitantes, já tem uma funerária lá, e eu vou botar mais uma, fulano está sozinho, vou lá. Aí eu compro um rabecão, construo uma casa mortuária para velar os meus clientes. Me instalo, faço 6 velórios no ano. Tivesse feito um, era a mesma coisa. Para quem... Aí eu chego no final lá no ano, pá, esse troço não deu nada. Para quem que eu vou vender o rabecão? Vocês me entenderam? Isso é custo de saída. Construí lá a minha casa mortuária, velei 6 lá dentro. Quem é que vai botar um mini mercado naquele lugar lá? Vocês me entendem? Aquilo não vai se prestar mais para nada. Não adianta. Aí o que vai acontecer? Como o Chardon não conseguiu vender o rabecão e não conseguiu vender lá a casa mortuária, porque para outra coisa não vai se prestar e ninguém vai fazer nada lá dentro, eu vou ficar. Aí o que vai acontecer? Bom, eu estou com o rabecão, eu estou com a casa mortuária. Se o cara fizer 10 aqui, eu vou fazer 8, porque eu estou com esse troço empatado. Vocês me entendem? Então, se eu não, quanto mais difícil eu sair do negócio, mais eu vou insistir nele. E quanto mais eu insisto nele, menos eu ganho. Né? Então, isso eu gostaria que vocês levassem também com vocês. Qualquer empreendimento, considerem as barreiras de entrada. Quanto mais difícil de entrar, maior é a tendência da chance de sucesso, e quanto mais difícil de sair, também menor é a taxa de retorno, porque eu não consigo me livrar daquele ativo. Né? Lembrem sempre do rabecão lá, do Chardon, né? Na hora de ver essa questão de barreira. Tá? Outra coisa assim, que a gente tem que considerar também, para qualquer empreendimento, é o que a gente chama de atratividade ambiental. Aqui está o meu mercado, aqui está fora da empresa. Quanto mais para cima, maior é a chance de sucesso da minha empresa, mais atrativo é o mercado. Tá? A posição competitiva é a minha. Quanto mais próximo do 1, menos competitivo e capaz eu sou. Quanto mais próximo do 5, mais competitivo e capaz eu sou. Então, o que a gente tem que analisar? Para trabalhar com exemplo. Vocês acham que eu trabalhar para o SUS, eu vou botar um hospital e vou trabalhar para o SUS, é um mercado ambientalmente atrativo ou não é? Não é. Concorda comigo, né? Ao menos na média, não é. Então, vamos dizer assim que a atratividade ambiental para eu trabalhar para o SUS é que é pouco atrativo
aquele negócio, aquele ramo de negócio. Tá? O que vai ter que acontecer? Se eu for um incompetente, e eu estiver nessa posição aqui também, combinado com um mercado ruim, pouco atrativo, o meu resultado sempre vai ser ruim. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. No máximo, o que nós vamos conseguir é o seguinte: como o mercado lá fora eu não consigo alterar ele é pouco atrativo, me remunera pouco, o máximo que eu vou conseguir é melhorar a minha competitividade e a minha capacidade interna. Então, poderá ocorrer o seguinte: eu ter um negócio mais ou menos, por força e competência minha. Então, eu tenho que fazer muita força para ganhar, para ter uma chance razoável de sucesso. O que é a combinação ideal? É um mercado com bastante atratividade e eu ser bastante competente. A chance de sucesso do meu empreendimento é muito boa. Tá? O que é o pior dos mundos? Um mercado pouco atrativo e eu ser extremamente incompetente. A minha chance de sucesso é muito ruim ou é muito remota. Né? De tal sorte é o seguinte: quanto mais apertado o mercado que eu tiver atuando, mais competente eu tenho que ser para conseguir resultados razoáveis ou às vezes bons. Né? Como é que a gente pode dar um exemplo assim de atratividade ambiental? Eu vou usar de bengala alguns aí. Eu até tive muita sorte que estão justamente os de taxa de sucesso elevada, que é o pessoal da corretagem aí. Né? A gente sabe que Montenegro teve alguns períodos aí nos final dos anos 70, 80 e metade dos anos 90, que o mercado imobiliário era muito ruim. Depois ele ficou bom. Né, Belena? Não sei se você consegue concordar comigo. O Marcelo, o Eduardo, essa turma. Então, tu saiu de um ambiente pouco atrativo para ser bastante atrativo. O que isso acabou gerando? Os caras olharam assim: bom, tá lá o Marcelo, o Belino, o Eduardo, o Cali, esses caras estão fazendo dinheiro. Eu vou lá fazer um Cresci e vamos tocar pau aí também, vamos usar esses caras de espelho. O que está acontecendo agora? Aí eu fiz o meu Cresci o ano passado para concorrer com esses aí, esses meus exemplos. A gente dá para dizer que Montenegro o negócio desacelerou um pouquinho, né? Não sei se vocês podem concordar comigo. E esse pessoal que está entrando agora vai ter que ser muito competente para conseguir o mesmo resultado que vocês conseguiram com o tempo de trabalho e escola e vocês já têm. Então, e isso é a dinâmica do mercado. Então, o que daqui a pouco começa a se vislumbrar? Que antes, apesar de vocês todos serem competentes, o mercado era bastante atrativo. Resultado, bastante bom. Agora, a coisa daqui a pouco resfria um pouco, ainda que seja muito competente, talvez não se consiga os mesmos resultados havidos nos últimos 5, 6 anos. Tá? E o cara que é recém-chegado, ele vai ter que fazer muito mais força. Isso é a dinâmica. Cada momento é um momento, as situações vão se alterando e a gente tem que conseguir ler a si mesmo e ao mercado para ver como é que ele está se comportando. Grosso modo, o que eu queria dar de recado é isso para os senhores, e eu agradeço muito a oportunidade e deixo aberto aí a questionamentos, se alguém tiver a fazê-los. Se alguém tiver alguma pergunta, eu levo o microfone. Ademir da Lavanderia Onda Azul. Boa tarde, Chardon. Parabéns pelas explanações. Eu queria te perguntar o seguinte: tu trabalhou assim
num extremo que seria a parte ruim da empresa. Eu queria que tu comentasse a parte boa. Se o momento de venda seria melhor na parte boa, extremo de cima, ou extremo de baixo, na parte ruim. Tens que ver os dois extremos. Cada empresa ela vive estágios diferentes. Eu falei hoje, procurei falar, que daqui não se aplica a quase ninguém aqui, que é um estágio de declínio. Por isso que eu trouxe um tema que eu comentei, quase ninguém fala. Essa situação que tu comentaste ali, e isso que eu acabei de declinar, ela vai depender da fase que cada empresa está. Se é que eu entendi a tua pergunta. Então, tu vai ter que analisar lá onde é que tu anda. Vamos fazer uma situação inversa. O que é normal no empresário, como se diz, da noite? O cara que é do negócio mesmo. Ele monta um bar ou um restaurante e aquilo bomba. No primeiro declínio que ele perceber no caixa, o que ele vai fazer? Ele vai vender. Vocês já repararam como esse pessoal vende? E aí depois ele bota outro? O que acontece? Ele tira tudo que dá do negócio. Quando ele começa a fazer uma curva de declínio, e ele sabe que ele está com fila na porta lá para entrar, fila de espera, ele diz, agora é hora de eu vender. Já recuperei meu dinheiro e eu vou achar lá um desavisado ou coisa parecida que vai me pagar o que o meu negócio não vale. E aí o cara embolsa o que ele já tinha investido, né, e por um bom período para frente. E aí depois ele bota outro empreendimento. Isso aí tu está fazendo uma venda num período de alta. Então, tu tem que sempre se analisar o estágio que cada empresa está e o propósito de cada um. Tem várias pessoas que justamente que elas procuram esse tipo de negócio aqui, que eu estava falando há pouco. Eu vou lá, compro, recupero e vendo. Não sei se eu cheguei a te responder assim, né? Moisés Sicredi. Xadon. Putz, fiquei preso aqui não. Parabéns pela bela apresentação. Eu gostaria que comentasse um pouco mais sobre o percentual, se há um percentual das empresas que admite o fracasso e se há um percentual de empresas se há um percentual de recuperação através de um plano, se há alguns índices, números sobre isso. Eu diria que a situação está bem apertada. Eu não saberia te dizer se eu falasse que tem diferentes fontes, né? Uma vai dizer que é X%, outra. Eu não sei te dizer o percentual, né? Mas eu acho que um indicador, e aí cada um pode ficar com a pergunta para si, para o seu negócio, para outros negócios que conhece, é o seguinte: quantos conseguiriam fechar o seu negócio hoje? Essa é uma pergunta que todo mundo tinha que carregar, tá? Eu consigo fechar a minha empresa hoje? Eu não estou nem falando em vender. Tipo assim, eu cheguei agora no dia 30, eu vou receber tudo que eu tenho a receber, vou pagar tudo que eu tenho a pagar, quanto é que me sobra? Ou quanto é que me falta? É um raciocíniozinho muito simples. E eu vou dizer que daí um bom percentual não consegue fazer isso. Eu não sei quanto é que é, mas é maior do que a gente imagina. Porque tu tá naquele ciclo de faturamento, né? Tu vai e daqui a pouco vai deteriorando a tua situação, que é o que eu vim a comentar aqui. Isso não quer dizer que está tudo muito mal, mas também não tá bem, porque a gente vê que a taxa de mortalidade das empresas ela é relativamente elevada, né? E muitos desses números, assim, vocês até sabem melhor que eu, que vocês oferecem dinheiro no mercado, né? A recuperação sempre é possível. O que não é possível é tu ficar 5, 6 anos com declínio evidente e tu dá alguns remédios e esses remédios não surtem efeito. E tu ainda continuar naquilo. Porque o que essa empresa vai ser? Vai ser o come da estrela. Ela vai comer o dinheiro do governo, vai comer o dinheiro do crédito que tu vai me dar e vai comer o meu patrimônio e eu não vou ficar sem nada. Porque a operação ela é deficitária. Então, se eu sempre tiver uma operação deficitária, alguém vai ter que me financiar. O meu primeiro financiador, como eu comentei, é o governo. Deixa de pagar ele. O segundo, tu me ajuda. Né? Tomara. E o terceiro, daqui a pouco eu boto o patrimônio meu. Pergunta interessante: vale a pena botar patrimônio desde que tu consiga recuperar a empresa?
Então, às vezes é muito interessante, eu mesmo digo, olha, vamos se desfazer de alguma coisa, vamos botar aí dentro e vamos recuperar. Agora, tem situações que é melhor tu deixar a situação não entender como recuperável. É mais inteligente, né? Voltando no começo da nossa conversa. Isso é muito difícil de responder. De forma genérica e específica, eu poderia te dizer, não posso, e nem vou. Mais alguma pergunta? Marcelo. Chardon, essa questão de saída de negócio e venda, dentro de um mercado, já que nós estamos aqui, praticamente todos são daqui, se não são de Montenegro, são próximos daqui, como tratar isso em relação à saída de um negócio no mercado pouco empreendedor? E mais ainda, tu vai achar daqui a pouco um empreendedor que não entende do negócio que tu está vendendo, né? Existe uma tendência, ela é direta, ela é quase 100%, que eu vou tentar comprar um negócio num ramo que eu domine. E aí tu tem que ainda conseguir combinar o que está sendo vendido no mercado um segmento que eu tenha domínio para adquirir e administrar ele. Mas voltando à tua pergunta, o primeiro movimento é ofertar. E aí, de novo, aí vem aquela questão que eu comentei do emocional, do vendedor. Ele não bota o seu negócio a vender por vergonha. Não sei quem vai ficar sabendo. E aí vai se espalhar na sociedade. Então, eu acho que a principal barreira é essa. A segunda é justamente o outro lado, da demanda. Quem é que é o potencial comprador? É o que vocês vivem na coletagem, só que para um sentido, ele é mais fácil, relativamente mais fácil, porque numa empresa eu preciso entender daquele ramo, e desde que eu não queira terceirizar a administração, né? Então, tu combina duas situações. Poucos investidores, talvez, juntando isso com os poucos que existem, eles podem, às vezes, haver a não coincidência com o ramo que está sendo vendido. Eu acho que, para mim, a maior dificuldade é essa. Mas a primeira delas é o cara não anunciar que ele está querendo se desfazer do segmento dele. Mais algum questionamento? Eu falei rápido para a gente discutir, a gente ganha mais na conversa do que na... Professor Geraldo, da UNISC. Obrigado. Prazer, Chardon. Cumprimentos. A pergunta tem a ver com a colocação do colega em termos de vender ou não o negócio, mas aí eu teria eu estive pensando, mas por que quando eu estou com o meu negócio, eu não, em lugar de buscar vender, que até me envergonha um pouco, como tu colocaste, eu não busco um sócio? E o que tu tens visto e observado em termos de conseguir um sócio, ou mais de um, sei lá eu, no negócio que eu já tenho, até ficando com a minoria, ou meio a meio, algo desse tipo? O que tu tens observado, se tem dado resultado, e assim por diante? Obrigado. Excelente pergunta, eu acho que nessa dá para contribuir bastante. A sociedade é um troço extremamente complicado. Principalmente, e eu não sei o que hoje é mais difícil, eu trabalho para quem é dono sozinho e para quem tem sociedade. Eu não sei o que é mais difícil. O que é sozinho é só a cabeça dele que vale. A sociedade, às vezes, não consegue tomar decisão nenhuma ou é muito difícil algumas coisas. Indo em direção à sua pergunta, a questão da sociedade, procurar um sócio, eu acho ela de eficácia de curto prazo. Vamos dizer que a gente consiga alguém, ele vem, ele vai aportar algum recurso, digamos que seja essa minha dificuldade, ou até daqui a pouco eu quero desenvolver um produto novo e isso vai fazer deslanchar meu negócio. E eu preciso ter um investimento ou conhecimento que eu não tenho e trago um sócio novo para dentro da empresa. A primeira coisa a ser verificada é o propósito de cada sócio. Porque a sociedade ela começa a ruir por alguns caminhos. E aí vem os propósitos. A empresa tem lucro.
um sócio quer retirar o lucro e o outro quer reinvestir. Isso não se acerta na hora do lucro se apresentar. Isso se acerta lá atrás na negociação. Então aí tu vai começar a ter o primeiro problema. O segundo problema, ele vai se apresentar da seguinte forma. Nas picuinhas. Cada um tem o seu prolabore e tudo mais. Mas aí daqui a pouco um vai começar assim, ó. Eu trabalho no sábado de manhã, tu nem aparece. E o outro diz assim, mas não adianta tu ficar 10 horas aqui dentro não fazendo nada só na internet. Então eu fico as minhas 6 horas aqui, mas eu estou trabalhando. Meio correlacionado a isso é o seguinte. Mas Chardon, tu está gastando 500, Chardon, meu sócio, tu está gastando 500 de telefone e 1.000 pila de gasolina, eu estou só tirando a metade disso. O senhor me entendeu? Então tem que ter muito alinhamento com o sócio. Então, buscar um sócio estranho, eu vejo assim, como eu diria até desaconselhável. Pela dificuldade de tratamento, de propósito, do que cada um vai querer com aquele negócio. Bom, chega a hora então, não conseguimos nos acertar sobre a divisão do lucro, vamos retirar. Chega um outro momento que é hora de botar dinheiro para, como eu retirei o lucro, eu quero reinvestir em outra coisa lá, mas dentro da empresa. Os dois sócios vão alcançar o dinheiro que já tinham retirado. Então eu recomendaria ver primeiro a situação dos propósitos, o que cada sócio quer da sociedade. Separar a remuneração, o lucro do prolabore, é outra coisa extremamente fundamental. O que trabalha, retira lucro e prolabore. O que não trabalha, porque você entra só o cara do capital, bom, você retira só o lucro. Então, essas coisas têm que ficar muito bem acertadas no início do negócio. E também é muito importante, na hora de entrar um novo sócio, fazer um balanço, um inventário de tudo que se tem, para que logo na sequência não se tenha surpresas, positivas ou negativas. O que é isso? Eu tinha um capital de giro do banco que eu não apresentei aqui, ou na verdade teve vários patrimônios que não estavam na mapa de depreciação da contabilidade, mas eu tenho dentro da empresa e a gente não inventariou eles, Como é que eu vou tratar isso agora? Então isso também é muito importante, fazer um corte no tempo da empresa a partir do momento que vai entrar um novo sócio para evitar desgaste futuro. A sociedade ela entra em ruína pelo processo de desgaste, principalmente pela picuinha. E vou emendar uma outra situação. Às vezes a empresa começa também a entrar em dificuldade, ou ela, não dizer dificuldade, ela passa a ser insuficiente. Eu e o senhor somos sócios. E a empresa se sustentou já há 20 anos. Eu e o senhor, nós somos pessoas simples. Eu não custei nada para os meus pais. Roupa da mais barata, estudava no colégio público. Os nossos filhos já é diferente. E esse pessoal vai daqui a pouco começar a entrar dentro da empresa. E os nossos filhos vão casar. Vamos imaginar essa situação. E daqui a pouco não vai ser mais 2 famílias. Vão ser, cada um com 2 filhos, vão ser 6 famílias vivendo o mesmo negócio. E ele poderá não ser suficiente. Aí essas 6 famílias vão custar muito mais cara, porque os nossos filhos não custaram tão barato quanto nós. Eu conheço empresas que eram 8 famílias. E todos os filhos do casal. É uma loucura. É um quadro dramático, assim, se vermos com inovação. E alguns ainda, uns vão trabalhar dentro da empresa, os outros vão só passar para pegar dinheiro, Então isso que torna, às vezes, por isso diz, a empresa não vai até a 3ª geração. Claro, ela no começo sustentava 1 ou 2 famílias, na 2ª, na 3ª já tem 3, 4 ou 5 ou 6 ou 8 famílias vivendo do mesmo negócio, e o negócio não é capaz de sustentar todo mundo. Mas eu te quero como sócio dia. Olha, não sei se é recomendável. Mais alguma pergunta? Então, acho que, para agradecer a presença do Chardon, vou pedir para o presidente entregar um aí. Muitíssimo
obrigado, sustenta a família por uma semana, no mínimo, para quem é magrinho, assim, vai tranquilo. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha aí para os senhores aí ter se engrandecido minimamente, né? Ou pelo menos instigado os senhores um pouquinho. Muitíssimo obrigado.